Neste exemplo, veremos como o Solid Edge lida com grandes montagens. Um dos maiores problemas ao trabalhar em montagens grandes é quanto tempo leva para abrir e carregar todas as peças. O Solid Edge resolve isso, dando ao usuário controle total de exatamente como uma grande montagem é aberta usando uma variedade de ferramentas diferentes. Ferramentas como Abrir como Montagem são uma forma pela qual os usuários controlam como otimizam o tempo de abertura, fornecendo opções para definir o tamanho de uma montagem, bem como o estado das peças quando carregadas. Essas opções são totalmente personalizáveis e proporcionam melhor desempenho ao trabalhar em montagens de todos os tamanhos. Além disso, o Solid Edge oferece outra excelente ferramenta de usabilidade em uma montagem de nível superior. Filtro que filtra todas as montagens e peças de nível inferior, reduzindo bastante o tempo necessário para encontrar o nível superior, especialmente quando visualizado junto com outras peças e submontagens. Esta fábrica de queijos, por exemplo, é um de seus grandes layouts de fábrica, contendo pouco menos de 13.000 peças com mais de 1.700 submontagens, no total, mais de 700 MB de dados. O computador com o qual estamos trabalhando é um tablet Microsoft Surface Pro 3, não uma estação de trabalho específica para CAD. Otimizamos o Solid Edge para abrir montagens grandes, e observe como conseguimos entrar rapidamente em nossa montagem e imediatamente começar a trabalhar. Não importa as especificações do sistema ou o tamanho da montagem com a qual você está trabalhando, o Solid Edge fornece as ferramentas para utilizar os recursos do computador da maneira mais eficiente. É claro que, uma vez aberta a montagem, outro aspecto muito importante é o desempenho do trabalho quando estiver na tela. O Solid Edge oferece uma ótima ferramenta de seleção que nos permite selecionar qualquer peça com base em seu tamanho em comparação com o restante da montagem. O comando Selecionar peças por tamanho é uma ótima maneira de selecionar peças pequenas, como porcas e parafusos, e depois ocultá-las todas em uma única ação. Depois de ocultarmos as peças que não queremos mostrar, retirá-las da montagem é um processo simples que libera mais recursos do sistema para as tarefas em questão. É claro que em grandes montagens é importante poder trabalhar nos dados específicos da tarefa e, para nos ajudar a focar nas máquinas do chão de fábrica, usaremos simplesmente uma configuração de exibição ou um agrupamento predefinido de peças, para mostrar apenas aqueles que são importantes para nós. Observe que muitos dos componentes de nossas máquinas parecem muito simples e com poucos detalhes. Isso porque essas máquinas foram simplificadas para eliminar detalhes desnecessários que levam a um melhor desempenho. Abrir montagens em seu estado simplificado pode reduzir o tempo de abertura de grandes montagens em até 75%. É claro que, como sempre, o Solid Edge oferece aos usuários controle total sobre quais montagens eles desejam que sejam mostradas de forma simplificada e quais que eles desejam que sejam mostradas em detalhe. Então, vamos dar uma olhada em como as montagens simplificadas são criadas. O Solid Edge fornece aos usuários um conjunto completo de ferramentas de modelagem, para que assim que você iniciar o processo de simplificação, tenha quantos detalhes desejar incluídos na montagem simplificada resultante. Uma das ferramentas mais eficientes para a criação de uma montagem simplificada é o comando Área Delimitada, que permite ao usuário simplesmente clicar nas peças que compõem os limites e definir uma forma simples para representá-la. Se precisarmos preservar a geometria específica da montagem, podemos fazê-lo facilmente. Aqui, precisamos manter os pés para fins de posicionamento, mas em vez de simplificar cada um individualmente, usaremos o comando Duplicar Componente para colocar rapidamente as versões simplificadas dos pés em um só lugar. Além das configurações de exibição para ativar e desativar montagens e peças específicas, o Solid Edge também oferece zonas, uma ferramenta que mostra todos os componentes que estão dentro de uma área definida. As zonas também são totalmente personalizáveis, permitindo alterações dinâmicas de tamanho para mostrar quaisquer componentes que você deseja dentro do funcionamento da área desejada. Além de trabalhar em zonas quando uma montagem é aberta, a caixa de diálogo de abertura do Solid Edge também permite que os usuários selecionem uma zona específica ao abrir a montagem pela primeira vez, garantindo que apenas os componentes necessários para a tarefa de trabalho sejam carregados. É claro que quanto menos peças numa zona, mais rápido será o tempo de abertura. Outra grande economia de tempo ao trabalhar em grandes montagens é a inteligência que o Solid Edge traz ao colocar novas peças em uma montagem. Observe que quando trazemos a nova máquina, o Solid Edge reconhece automaticamente que existe uma versão simplificada e utiliza a geometria simplificada para otimizar o desempenho. Uma vez totalmente colocado, podemos facilmente ativar a versão projetada da montagem para ver todos os detalhes. Nossa próxima tarefa de design nos obriga a fazer algumas alterações no equipamento de embalagem no chão de fábrica.
Não seria ótimo se houvesse uma forma de pesquisar e isolar todas as peças com propriedades específicas associadas a elas? Bem, para nossa sorte, o Solid Edge possui uma ferramenta de consulta que nos permite fazer pesquisas avançadas em qualquer propriedade em nossos arquivos de montagem. Para esta consulta, simplesmente pesquisaremos embalagem. Usar nossa consulta rapidamente fornece foco nas peças que precisamos. Para nossa tarefa de design, precisamos aumentar o número de máquinas de embalagem para 4. O Solid Edge oferece recursos exclusivos em montagens para criar cópias exatas de dados existentes. Aqui podemos simplesmente selecionar a máquina a copiar, clicar em copiar ou segurar a tecla Ctrl, semelhante à cópia em produtos Microsoft Office, e arraste-o para o novo local. Ao fazer cópias de componentes, as cópias têm origem na localização do volante, permitindo precisão no posicionamento com valores de deslocamento digitados ou até mesmo ajustando-se a ponto-chave de outros componentes. Também existem diversas ferramentas adicionais no Solid Edge que ajudam a aumentar o desempenho ao trabalhar com colegas na mesma montagem. A primeira é chamada de atualização limitada. A atualização limitada permite que os usuários limitem quais peças são carregadas ao abrir, bem como atualizadas ao trabalhar em uma área específica de uma montagem. Isto permite que os recursos do sistema sejam direcionados para as áreas da montagem pertinentes à tarefa de projeto. Além disso, a ferramenta rastreador de componentes é usada para rastrear a montagem e fornecer uma visão completa e leitura dos status de todas as peças, garantindo que os projetistas tenham os dados mais atuais quando a atualização limitada estiver ativada. E claro, uma vez feito em 3D, o Solid Edge oferece ótimas ferramentas para poder criar desenhos das montagens. Com opções para trazer apenas submontagens individuais ou para criar vistas de desenho de peças contidas apenas nas configurações de exibição. Ou zonas que vimos anteriormente, nenhum trabalho extra é necessário para exibir exatamente o que é necessário. Combine isso com a capacidade do Solid Edge de aproveitar processadores multicore ao posicionar vistas de desenho, e o Solid Edge prova por que é o rei das ferramentas de CAD. O Solid Edge fornece todas as ferramentas necessárias para trabalhar com mais eficiência em montagens, sejam 13.000 peças ou até 2,5 milhões. Solid Edge. Projete o melhor. CAExperts. Technology Partner Siemens.